Após a derrota do Vasco da Gama de 1-0 para o Galo no domingo passado, vem ocorrendo notícias nos bastidores do Vasco, como, por exemplo, saída de jogadores e vinda de jogadores, ou pelo menos busca de jogadores, que está sendo muito calculada ali qual é a melhor opção para o Vasco da Gama não se enforcar financeiramente. Jogador como Lucas Piton não está satisfeito no Vasco da Gama e já tem bastante tempo que esse cara não quer jogar no Vasco, e é claro que não quer jogar no Vasco. É nítido que esse cara não quer jogar no Vasco. Só os dirigentes do Vasco não entendem isso, não enxergam isso. A torcida precisou clamar pela saída do cara, queimar o cara literalmente, para o Pedrinho e os dirigentes de futebol do Vasco abraçar a causa e procurar um novos ares para ele. Outro jogador também que vem aí na berlinda é o jogador Marino, que não vem jogando bem, não vem tendo oportunidade no time titular, não vem tendo oportunidade no time titular. Quando entra ali faltando 20, 15, 10 minutos do segundo tempo. E sabemos que isso é pouco tempo para o jogador se desenvolver em outro país. O São Paulo mostrou interesse pelo Marino, mas parece que o Vasco não quer negociar ele com o São Paulo. Eu acho um erro do Vasco não negociar o Marino, que não está querendo mais jogar no Vasco e não se adaptou ao Vasco, não querer negociar ele com o São Paulo. Pode negociar uma moeda de troca, dá o Marino e busca um jogador ali para a zaga, por exemplo. O Vasco necessita de um zagueiro. O Vasco está necessitando de um zagueiro ali, cabeceador, para defender a bola aérea, que o Vasco está tomando muito gol aéreo. Ou um lateral esquerdo, com a saída do Piton. Tem o Cuiabano, mas o cara precisa de um substituto. Ou para brigar ali, para ser titular com o Cuiabano. São Paulo pode ter um centroavante. Um centroavante ali que dá ao Marino mais alguma grana e busca um atacante centroavante que vai suprir a necessidade do Vasco. Outro jogador que o Vasco pode estar negociando é a saída do Brenner. Brenner não está sendo bem aproveitado. A torcida, boa parte da torcida quer a saída dele e outra parte da torcida quer dar uma segunda chance. Tá vendo que foi azar. Pô, o cara chuta, bate na trave, o goleiro defende, perde pênalti o tempo todo, mas o cara tá nervoso, tá querendo desengasgar. Essa é a visão de outra parte da torcida. Outro jogador que não deve permanecer no elenco é o Matheus França, que o contrato de empréstimo dele termina neste mês. E esse mês não tem jogo mais para o Vasco da Gama. Então, possivelmente, eu acredito que Matheus França não veste mais a camisa do Vasco. Tem rodado aí bastante um zagueiro do Boca Juniors que possivelmente possa pintar na área do Vasco, mas as negociações ainda estão na fase inicial. Então, não podemos cravar nada sobre esse zagueiro do Boca Juniors, que para mim, zagueiro do Boca Juniors e do River Plate são um dos melhores. Só que a filosofia do futebol argentino é diferente do brasileiro. Por quê? Zagueiros, jogadores em geral do Boca Juniors e do River Plate é uma pegada totalmente diferente. É de guerrear a partida inteira. É de entrada forte. É de buscar aquela pressão absurda do primeiro ao último minuto. De não ter muito refino técnico estabelecido pelo técnico. Por exemplo, como são os jogadores que o Fernando Diniz busca. Que é aquele toque-toque, toque-toque horrível, que principalmente os goleiros sofrem muito com Fernando Diniz. A verdade é essa, né? Então,
jogadores do River Plate e do Boca Juniors são muito bem-vindos no Vasco, só que o Vasco e a torcida precisam entender que a metodologia do cara é totalmente diferente. O jeito dele jogar é diferente. Requer um técnico como Renato Gaúcho, que entende que o jogador sabe como jogar, gosta de jogar e tem a liberdade de jogar. Isso o Vasco não tem oferecido aos jogadores estrangeiros. O Renato Gaúcho precisa trabalhar esses jogadores. E precisamos encontrar soluções para o ataque e para a defesa. O meio de campo bem servido com Barros e Thiago Mendes, por hora. Tem o Hugo Moura na reserva, mas não podemos ficar tranquilos só com esses 3 jogadores. Temos que buscar um outro volante. E o meia de campo também, porque o Rojas tem uma hora que o cara cansa. Só tem ele. Então precisamos encontrar um 10, um substituto. Ou até mesmo para brigar com o Rojas. Então assim, o Pedrinho já deixou claro que não tem dinheiro. O Renato Gaúcho deixou na coletiva muito bem dito, sem dizer com as palavras que não tem dinheiro, o elenco é esse e acabou, mas o Pedrinho e o futebol do Vasco precisa trabalhar muito nessa parada da Copa para poder escoar jogadores que não querem, jogadores que não renderam, para buscar novos jogadores por empréstimo e possivelmente uma compra. Em definitiva, sem contratos longos. Sem contratos longos. Você, torcedor do Vasco, acredita que depois da Copa o Vasco vai crescer ou Série B de vez? Com esses jogadores, não tem jeito. Com esses jogadores, tá difícil demais.